Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Tecendo Saber Express. E hoje falaremos um pouco sobre a psicologia das narrativas homéricas. Então já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Da vida de Homero, praticamente nada se sabe com segurança, embora dados semi-lendários sobre ele fossem transmitidos desde a antiguidade. 7 cidades gregas reivindicam a honra de ter sido sua terra natal. Homero é frequentemente descrito como um velho e cego, perambulando de cidade em cidade a declamar seus versos. Chegou-se mesmo a duvidar de sua existência e de que a Ilíada e a Odisseia fossem obra de uma só pessoa. Poderiam ser coletâneas de cantos populares de antigos aedos, e ainda que tenha existido um poeta chamado Homero, que realizou a ordenação desse material e enriqueceu com contribuições próprias, o certo é que essas obras contêm passagens procedentes de épocas diversas. Além de informar sobre a organização da polis arcaica, as epopeias homéricas são a primeira expressão documentada da visão mitopoética dos gregos. A intervenção benéfica ou maléfica dos deuses está no âmago da psicologia dos heróis de Homero, que comanda suas ações. Com efeito, a Ilíada e a Odisseia apresentam-se marcadas pela presença constante de poderes superiores que interferem no desenrolar da luta entre gregos e troianos, tema da Ilíada, e nas aventuras de Ulisses ou Odisseu, tema da Odisseia. Na medida em que essa interferência permanece incerta ou obscura, ela é designada por palavras vagas, como Theos, Zeus e principalmente Daimon. Nas epopeias homéricas, porém, mesmo quando representam forças da natureza, os deuses homéricos revestem-se de formas humanas. Esse antropomorfismo atribui-lhes aspecto familiar e, até certo ponto, inteligível, afastando os terrores relativos a forças obscuras e incontroláveis. Sobrepondo-se a arcaicas formas de religiosidade, Homero exclui do Olimpo, mundo dos deuses, as formas monstruosas, da mesma maneira que exclui do culto as práticas mágicas. Esses aspectos primitivos, quando excepcionalmente despontam, servem justamente para comprovar o trabalho realizado pelas epopeias homéricas no sentido de soterrar concepções sombrias e aterrorizadoras, substituindo-as pela visão de um divino luminoso e acessível, de contornos definidos porque feito à imagem do homem. A racionalização do divino conduz a uma religiosidade exterior que mais convém ao público a que se dirigem as epopeias, a polis aristocrática. Essa religiosidade apolínea permanecerá como uma das linhas fundamentais da religião grega, a de sentido político que servirá para justificar as tradições e instituições da cidade-estado. Isso limita o índice de racionalização contido nas epopeias homéricas. Uma formulação teórica, filosófica ou científica exigirá mais tarde o pressuposto de uma legalidade universal, exercida impessoal e logicamente. Então, abolindo-se a atuação de vontades divinas divergentes, chegar-se-á a um divino neutro imparcial, a divina arqué das cosmogonias dos primeiros filósofos. É bem verdade, porém, que já na visão mitológica, expressa pelas epopeias, a suzerania de Zeus introduz na família divina um princípio de ordem que tende a unificar e a neutralizar as preferências discordantes dos vários deuses. Os deuses homéricos são fundamentalmente deuses da luz, e Deus provém tanto Deus quanto dia. E seu antropomorfismo não diz respeito apenas à forma exterior, semelhante à dos mortais. Os deuses são também animados por sentimentos e paixões humanas. A humanização do divino aproxima-o da compreensão dos homens, mas, por outro lado, deixa o universo, em cujo desenvolvimento os deuses podem intervir, suspenso a comportamentos passionais e a arbítrios capazes de alterar seu curso normal. Do ponto de vista ético, essa suzerania estabelece uma diferença marcante entre a Ilíada, obra mais antiga, e a Odisseia. Nesta, a fidelidade de Penélope e os esforços de Ulisses acabam premiados a revelar, como pressuposto, um universo de valores morais já hierarquizados, sob o controle e a garantia, em última instância, de Zeus soberano. Desse modo, a imagem da sociedade patriarcal, Zeus fundamenta na força sua proeminência e organiza finalmente o Olimpo como o Pai poderoso. O politeísmo homérico não exclui, portanto, a ideia de uma ação ordenada por parte dos deuses, chegando afinal a admitir certa unidade na ação divina. É por oposição aos homens que os deuses homéricos se definem. Ao contrário dos humanos, seres terrenos, os deuses são princípios celestes. A diferença dos mortais, escapam à velhice e à morte. Escapam à morte, mas não são eternos,
nem estão fora do tempo. Em princípio, pode-se saber de quem cada divindade é filho ou filha. A imortalidade, esta sim, está indissoluvelmente ligada aos deuses que, por oposição aos humanos mortais, são frequentemente designados de os imortais e constituem em sua organização e em seu comportamento uma sociedade imortal de nobres celestes. Em Homero, a noção de virtude, areté, ainda não atenuada por seu posterior uso puramente moral, significava o mais alto ideal cavalheiresco aliado a uma conduta cortesã e ao heroísmo guerreiro. Identificada a atributos da nobreza, a areté, em seu mais amplo sentido, designava não apenas a excelência humana, como também a superioridade de seres não humanos, como a força dos deuses ou a rapidez dos cavalos nobres. Só algumas vezes nos livros finais das epopeias é que Homero identifica a areté com qualidades morais ou espirituais. Em geral, significa força e destreza dos guerreiros ou dos lutadores, valor heróico intimamente vinculado à força física. A virtude em Homero é, portanto, atributo dos nobres, os aristoi, estritamente associada às noções de honra e de dever. Representa um atributo que o indivíduo possui desde o seu nascimento, a manifestar que descende de ilustres antepassados. Os heróis, quando se apresentam, fazem questão, por isso mesmo, de revelar a sua ascendência genealógica, garantia de seu valor pessoal. Os aristoi, os possuidores de areté, são uma minoria que se eleva acima da multidão de homens comuns, que são dotados de virtudes legadas por seus ancestrais, por outro lado, precisam dar testemunho de sua excelência, manifestando as mesmas qualidades, valentia, força, habilidade, que caracterizaram seus antepassados. Essa demonstração do valor inato ocorria sobretudo nos combates singulares, nas justas cavalheirescas, as aristeias dos grandes heróis épicos. Séculos mais tarde, o pensamento ético e pedagógico de Platão e de Aristóteles estará fundamentado, em grande parte, na ética aristocrática dessa Grécia arcaica expressa nas epopeias homéricas. Só que, sinal de outros tempos, naqueles pensadores, a aristocracia de sangue será substituída pela aristocracia de espírito, baseada no cultivo da investigação científica e filosófica. Homero parece participar da crença, comum a várias culturas primitivas, de que o homem vivo abriga em si um duplo, um outro eu. A existência desse duplo seria atestada pelos sonhos, quando o outro eu parece sair a realizar peripécias, inclusive envolvendo outros duplos. A essa concepção de uma dupla existência do homem, como corporeidade perceptível e como imagem a se manifestar nos sonhos, está ligada à interpretação homérica da morte e da alma, a psique. A morte não representaria nada para o homem. A psique, ou duplo, desprender-se-ia pela boca ou pela ferida do agonizante. Descendo as sombras subterrâneas do éreo, desligada definitivamente do corpo, a psique passa então a integrar o sombrio cortejo de seres que povoam o reino de Hades. Permanece como uma imagem ou ídolo semelhante na aparência ou corpo em que esteve abrigada, mas carece de consciência própria, pois nem sequer conserva as faculdades espirituais, inteligência, sensibilidade, etc. Impotentes, as sombras vagantes do Hades não interferem na vida dos homens. Assim, não há por que lhes render culto ou buscar seus favores. Humanizando os deuses e afastando o temor dos mortos, as epopeias homéricas descreveram um mundo luminoso no qual os valores da vida presente são exaltados. Se isso corresponde aos ideais aristocráticos da época, representa também o avanço de um processo de racionalização e laicização da cultura, que conduzirá à visão filosófica e científica de um universo governado pela razão. Séculos mais tarde, o filósofo Heráclito de Éfeso fará de Zeus um dos nomes do Logos, a razão universal. Na verdade, a Homero, os gregos antigos voltarão sempre, não apenas para buscar modelos poéticos. Temas e personagens homéricos serão frequentemente utilizados pelos pensadores para servir de paradigmas ou de recursos argumentativos. As aventuras e o périplo de Ulisses, por exemplo, serão tomados sobretudo a partir do socratismo dos cínicos como símbolos morais.
Ulisses, que retorna à pátria depois de arrostar e vencer inúmeros perigos e tentações, seria o próprio símbolo dos esforços que a alma humana teria de realizar para voltar à sua natureza originária, à sua essencialidade, essa pátria. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!